Boa tarde a todos. É com grata satisfação que nós vamos apresentar a pesquisa aqui no 5º Congresso Nacional de Educação na Contemporaneidade, CONEC, uma pesquisa referente à educação infantil e valorização docente, reflexões acerca da Lei número 15.326 de 2026. O objetivo central dessa pesquisa foi analisar a trajetória histórica da educação infantil no Brasil, destacando a transição do modelo assistencialista para um modelo pedagógico, o impacto da Lei nº 15.326 de 2026 na profissionalização docente, a valorização salarial e a qualidade do atendimento às crianças. Para isso, nós utilizamos como metodologia uma pesquisa bibliográfica e documental, por meio de uma abordagem qualitativa, analisando a recente legislação da Lei nº 15.326 de 2026 e diretrizes normativas, como a LDB, o ECA, BNCC, dentre outros pareceres que orientaram essa pesquisa. E qual é a trajetória histórica da educação infantil no Brasil? Bom, do século XIX ao século XX, surgimento das creches, modelo assistencialista visando o cuidado físico e higiene. Em 1837, o alemão Frederick Froebel criou os jardins de infância, tendo como base uma teoria pedagógica que enfatiza o lúdico como prioridade. Em 1932, houve o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Esse documento defendeu a educação pré-escolar como parte integrante e fundamental da educação nacional. Foi um documento que propôs a renovação pedagógica, dando ênfase à educação integral da criança enquanto sujeito ativo e criativo. Em 1961, o primeiro grande marco legislativo, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei número 4024 de 1961, que estabeleceu escolas maternais e jardins de infância para menores de 7 anos. Com o advento da Constituição Federal em 1988, a criança ganhou um novo status, a criança ganhou um reconhecimento enquanto sujeito de direitos. A educação em creches e pré-escolas ficou a cargo do Estado, de promover a educação dos menores de 0 a 6 anos, como veremos mais adiante. Inclusive, é importante destacar que a Emenda Constitucional 53 de 2006 alterou o artigo 208 da Constituição Cidadã, reduzindo a faixa etária para até 5 anos, e estabeleceu a obrigatoriedade do ensino a partir dos 4 anos, o que gerou grandes debates jurídicos. Em 1990 surge o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, que garantiu a proteção integral, a dignidade e a liberdade da criança. A criança tem absoluta prioridade, conforme o artigo 4º. E em 96 surge a LDB renovada, uma atualização da LDB, que é a Lei 9.394, que previu a educação infantil como primeira etapa da educação básica, de 0 a 6 anos. Fazendo um breve resgate histórico acerca da legislação educacional antes da Lei nº 15.326 de 2026. A primeira LDB, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, número 4.024, de 1961. Primeiros passos. Previu escolas maternais e jardins de infância para menores de 7 anos. Perspectiva ainda assistencialista, sem garantias pedagógicas específicas. 10 anos depois surge a Lei 5.692 de 1971. Parte da doutrina, parte dos estudiosos afirmam ser a nova LDB, uma LDB nova, autônoma. Outra parte diz que é apenas uma reforma, uma atualização. Independentemente disso, o artigo 19, parágrafo 2º, determinou que os sistemas de ensino velarão para que crianças menores de 7 anos recebam educação, ou seja, o viés assistencialista está mantido. Com o advento da Constituição Federal, a Constituição de 1988, combinada com o ECA, que surgiu 2 anos depois e reforçou esses direitos constitucionais, esses direitos consagrados na Carta Magna, no que diz respeito à proteção integral da criança, do adolescente, da dignidade e ao direito ao desenvolvimento pleno. O artigo 208 da Carta Magna garantiu a educação em creches e pré-escolas como dever do Estado. Aliás,
O artigo 211 prevê que a competência para a educação básica é do município, é do ente federativo município. Depois surge a Lei de Diretrizes e Bases da Educação repaginada, aí sim, uma nova LDB, que é a LDB número 9.394 de 1996. O grande marco pedagógico decisivo que está vigente até hoje, integrou a educação infantil como primeira etapa da educação básica e definiu creches para atender crianças de 0 a 3 anos de idade e pré-escolas para atender crianças de 4 a 6 anos de idade. Exigiu formação superior para docentes, mas deixou algumas lacunas para essa efetivação. Após, surge a Lei número 11.311 de 2006, que ampliou o conceito de magistério para fins previdenciários. Essa lei foi alvo de uma ADI, de uma ação direta de inconstitucionalidade lá no STF, que foi relatada pelo ministro Carlos Aires Brito. Essa lei 11.311 alterou o artigo 67 da LDB de 96, considerando que supervisão, orientação e coordenação pedagógica passam às funções de magistério para fins previdenciários, para contar para a Previdência, desde que exercidas por professores. O STF, em 2008, bateu o martelo e consolidou a primazia da realidade, um princípio advindo do direito do trabalho, sobre a nomenclatura do cargo. Então, muitas das vezes as prefeituras que se encarregam, né, da educação básica contratavam professores, pessoas que exerciam efetivamente o papel como docentes, como professores, com outros nomes, sobre outras nomenclaturas, como auxiliar, como recreador, enfim, mas elas efetivamente exerciam a função docente. Os documentos normativos e curriculares, que são importantes norteadores, importantes vetores interpretativos. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, que orientou práticas de qualidade, considerando as especificidades afetivas, cognitivas e sociais da criança de 0 a 6 anos, valorizando o direito à brincadeira e à construção de conhecimentos. Diretrizes Curriculares Nacionais, de 2009, para a educação infantil. Concebe a criança como sujeito histórico e de direitos. Reforça a indissociabilidade entre cuidar e educar e orienta a organização pedagógica das instituições. Em 2017, a Base Nacional Comum Curricular, definindo 6 direitos de aprendizagem e 5 campos de experiência. Os eixos estruturantes, interações e brincadeiras, buscando garantir equidade e educação integral em todas as etapas. Os 5 campos de experiência, de acordo com a BNCC: primeiro, o eu, o outro e o nós. Segundo, corpo, gestos e movimentos. Terceiro, traços, sons, cores e formas. O quarto, escuta, fala, pensamento e imaginação. O quinto, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, quais eram os desafios estruturais antes da Lei nº 15.326 de 2026? Os problemas identificados: cargos com nomes diversos, monitor, cuidador, recreador, exercendo funções docentes, e a remuneração abaixo do piso nacional do magistério, a ausência de formação específica e a formação continuada rasa, a infraestrutura inadequada nas creches e pré-escolas e a intensa judicialização para o reconhecimento de direitos. Com a ADI, a ação direta de inconstitucionalidade, julgada lá no Supremo Tribunal Federal, ADI número 3.772 em 2008, o STF entendeu e consolidou que a aposentadoria especial do professor não decorre da condição formal do cargo, mas sim das funções efetivamente exercidas. As funções de magistério incluem a docência direta em sala de aula, a direção da unidade escolar, a coordenação e assessoramento pedagógico. Portanto, cristalizou o princípio da primazia da realidade. A realidade prevalece em relação à nomenclatura do cargo.
A Lei 15.326 de 2026 disciplina, em seu artigo 2º, parágrafo 2º, o princípio da integralidade entre cuidar, brincar e educar, independentemente da designação do cargo ou função, ou seja, terá o enquadramento na carreira, a integração de todos os profissionais de creches e pré-escolas na carreira do magistério, independentemente da nomenclatura do cargo. A exigência de formação, formação mínima, deve ter ensino médio com magistério ou ensino superior. A consolidação de competências específicas para a primeira infância. E a valorização salarial, a efetivação do direito ao piso nacional do magistério e ao enquadramento em plano de carreira para todos os profissionais da educação infantil. E quais são os impactos práticos da Lei nº 15.326 de 2026? O fim da precarização. A indefinição jurídica sobre o papel do educador infantil é encerrada, garantindo valorização salarial e enquadramento profissional. Claro que isso também depende de uma série de leis complementares a âmbito municipal, pois o município é o responsável pela educação básica e essas leis complementares devem se adequar, devem estar em consonância agora com a recente lei federal para sim efetivar esses direitos, esse enquadramento correto no plano de carreira. A equidade educacional. O marco legal visa reduzir desigualdades no acesso e na qualidade pedagógica, trazendo à prática a equidade prevista na BNCC. A identidade pedagógica. Ao exigir formação superior, a norma reforça que o profissional é agente pedagógico, não apenas cuidador, contribuindo ativamente, incisivamente, para o desenvolvimento integral da criança. E a redução da judicialização. A lei internaliza parâmetros jurisprudenciais, planejamento pedagógico, finalidade educativa, autonomia pedagógica, conferindo-lhes estrutura normativa, força de lei. Considerações finais. A criança é vista como sujeito de direitos, reconhecida desde a Constituição Cidadã de 88, já recebendo essa guarida, essa atenção constitucional, salvaguardando os direitos da criança, e o ECA reforçou essa proteção da criança, do menor, do adolescente, e agora consolidando-se em consonância com a Lei número 15.326 de 2026. A LDB número 9.394 de 96 estabeleceu o Marco da Educação Infantil como a primeira etapa da educação básica, e a Lei de 2026 efetiva essas garantias. A semente que foi plantada na LDB foi expandida, foi ampliada por meio dessa lei federal. O binômio cuidar-educar torna-se juridicamente indissociável. O cuidado passa a ter finalidade pedagógica reconhecida expressamente em lei. Quarto, encerramento de décadas de judicialização. A nova lei positiva o princípio da primazia da realidade advindo do direito trabalhista, utilizado, comentado e evocado no julgamento da ADI, e confere estrutura normativa aos parâmetros jurisprudenciais. Quinto, o desafio remanescente é que a plena implementação depende de investimento em infraestrutura e formação continuada dos docentes. Além disso, leis complementares municipais para que efetivamente possa-se ter o enquadramento correto, adequado ao plano de carreira e ao piso nacional do magistério, para que os municípios possam adequar todo o plano de carreira desses profissionais da educação. Por fim, aqui estão as referências bibliográficas utilizadas no artigo, na pesquisa. Nós agradecemos muito pela atenção e até uma próxima oportunidade. Obrigado.